Mas como é que se explica quando o ser humano faz algo que ele não... Eu gostei muito dessa explicação, você me desculpa. eu quero ver esse filme. Quando ele faz algo que ele não queria fazer. Quando ele bate o carro, ou é desleal com um amigo, ou trai o marido ou a mulher, ou não sei, quando ele faz algo, quando ele vai cruzar a perna e bate aqui no cara. Tá perfeito. Como isso, até para definir isso tudo que você tá falando é difícil. Essa pergunta, cara, que legal. Olha só, vamos colocar isso na seguinte base. Existem questões, existem manifestações do eu que são contrárias ao plano intencional do eu, porque elas efetivamente refletem um erro que a gente pode definir com um desvio do plano intencional. Então a pergunta nesse caso é: por que nós nos desviamos dos nossos planos intencionais? Ou em outras palavras, por que a gente faz cagada? Uhum. E existe uma outra que é: nós assumimos que determinados planos intencionais são bons. E depois nós vemos que os planos intencionais não são tão bons assim. Por que você traz sua mulher? Porque você tá afim de transar, tá afim de sair com uma mulher diferente, você tá afim de fazer sei lá o quê. Depois, você olha e fala: cagada. É diferente isso aí, tá? Por que você vai lá né, a pessoa que vai lá e é desleal com o amigo? Porque na hora é mais fácil do que falar a verdade, que vai dar um puta incômodo. Porque na hora, se ela for desleal com o amigo, ela vai conseguir salvar uma outra amizade. Porque na hora, ser desleal com o amigo reflete uma visão que ela tá tendo sobre esse amigo, do valor afetivo daquele amigo na vida dela, que não é a mesma que ela vai ter depois. Tudo isso a gente pode chamar de cagada. A cagada é dada não como erro. A cagada, ou não como erro objetivo do plano intencional. A cagada é o erro na escolha do plano intencional. Ok? Uhum. Outra coisa é assim: eu tô dirigindo, por exemplo, cagada nesse... desculpa. Outra é assim: eu tô dirigindo, vou fazer uma curva e pego na guia. Estoura a roda, um caos. Tipo eu dirigindo, sou o maior barbeiro que eu mesmo conheço. Então minha mulher sempre dirige. É porque eu sou cego e eu quase nunca tô de óculos. Eu vou dirigir, não consigo enxergar nada muitas vezes. E é isso. Mas agora eu só uso óculos. Mas enfim, qual que é o ponto? Nessa hora, eu tô com uma questão que é: o cérebro faz estimativas. As estimativas são basicamente uma das principais funções desses 86 bilhões de neurônios que a gente tem. Tem um grande cientista, um grande neurocientista inglês, que ele trabalha com um conceito que é o conceito da energia livre, que é complexo, mas que a gente pode reduzir da seguinte maneira: grande função do cérebro é reduzir a energia livre, ou em outras palavras, reduzir a distância entre aquilo que ele calcula que tem que ser feito e aquilo que ele faz de verdade, que você faz de verdade, você como um todo. Então você pensa que você tem que virar a direção um pouquinho para cá. Para minha filha aprendendo a dirigir. Nossa, os podres totais. A filha tem 5 anos e ela é obcecada por dirigir carro, dirigir Land Rover, entendeu? Assim, num lugar super seguro, mas ela ama, sabe assim? Só que ela calcula um pouco mal, sabe assim? Ela é muito hábil, assim, é uma coisa muito impressionante. Mas mesmo assim ela vai fazer uma curva, com 5 anos, imagina. Ela vai fazer uma curva e às vezes ela calcula um pouco mal, sabe assim, qual que é o arco e, portanto, quanto ela tem que botar de força para que o carro siga a trajetória correta, ótima, no meio da pista. Lógico que é lugar vazio e tudo mais, né? Mas enfim... Não é na Marginal, às 7 da noite. Não é lugar que tem pessoas, não é nada disso. Não pensa no mato total. Mas ok, mas mesmo assim essa brincadeira merece ressalvas, porque ela pode estimular depois, quando ela for mais velha, querer roubar o carro, etc. É que eu acho que ela não é do tipo que faria isso. Mas enfim, ponto é: esse erro é o tipo assim, a energia livre que sobra é muito grande. É tipo, pensa o lutador que vai lá e ele acha que ele tá prestes a soltar aquele golpe final, e é ali que ele toma aquela porrada e cai e toma nocaute. Percebe? É esse erro que enfim, caracteriza o fato de que essa máquina biológica, esse sistema biológico,
não é perfeito. É isso. Então, por que o sistema erra? Porque, aí tudo isso para dizer assim, por que o sistema erra? Eu como no hall de explicações possíveis, qual é a que melhor funciona para isso aqui? A que melhor funciona, no meu ponto de vista, é assim: nós e todas as espécies evoluímos ou viramos o que nós somos a partir de pressões adaptativas, ou seja, aconteceram mutações, surgiram traços, quem tem um negócio vive, quem não tem morre, que não são pressões que vão dizer assim, é só esse tipo aqui que é assim, assado, que vai sobreviver. Elas são pressões na prática. Se determinada coisa é boa o suficiente para você poder viver. Então não houve uma pressão seletiva em cima para refinar ainda mais. Você entende o ponto? Então por que nós muitas vezes fazemos tarefas motoras, comportamentos motores, cuja destreza deixa a desejar? Do ponto de vista individual, cada caso é um caso, mas do ponto de vista da espécie como um todo, a resposta é porque nós não fomos selecionados para um nível de destreza maior do que esse que a gente efetivamente tem na nossa base. Nós poderíamos ter sido. Por exemplo, se nós... imagina que a gente tivesse vivido um momento histórico grande em que apenas quem conseguisse fazer coisas muito específicas com a mão ou com o pé ou qualquer coisa do gênero, ou de fato tivesse sobrevivido. Entende? Uma situação qualquer. Não precisa ser uma situação assim, lá no paleolítico, por alguma razão que não tem nenhum sentido prático. Não, pode ser uma coisa assim, já existia sociedade, não sei o quê, mas por alguma razão uma pressão absoluta tomou conta da Terra e sei lá o que aconteceu, um cataclisma qualquer, e por acaso ali só quem conseguisse determinadas coisas, ou então mais simples, só quem corresse monstruosamente. A gente correria mais? Você entende o ponto? Por que a gente não corre mais do que a gente corre? O ser humano não corre muito. É 20 km por hora, 30 km por hora. Por que não corre mais? Porque não houve pressão suficiente. Por que não houve pressão suficiente? Esse caso é muito mais fácil de usar para ilustrar. Porque a gente inventou a lança e outras armas dessas, entendeu? Senão a gente correria muito mais, pode ter certeza. Então, mas depois que a gente inventou a lança, aconteceu o contrário, entendeu? Como é a história do homem pré-histórico, né? Do Pleistoceno, depois que inventou a lança, né? O homem paleolítico. Ele ia com a lança cutucando grandes mamíferos até a beira do precipício e jogava eles de lá. A gente criou a primeira crise ecológica antes do surgimento da agricultura. Matou os grandes mamíferos, jogando eles do precipício para comer um pedaço da carne e jogar o resto fora. Porque a gente inventou esse tipo de coisa, que cutucava o bicho. Entende a questão? A gente poderia correr muito mais, mas ao contrário, a gente aprendeu a usar coisas que tornam essa necessidade menos crítica. E é por isso que a gente faz alguns erros motores, porque não houve uma pressão em cima pra gente refinar mais. Quem não tivesse circuitos refinados morreria. E aí você fala, tá bom, mas por que tem pessoas que são tão mais destras que as outras? Porque há variações nessas espécies, porque essas coisas não têm uma fórmula precisa, simplesmente isso. Esse que é o negócio, que essas pressões, elas são um baseline da coisa. Você tem que ter o mínimo isso, mas se você tiver mais, de repente é vantajoso para você de alguma outra maneira, culturalmente, num contexto social, cultural, que você vive numa sociedade específica e assim por diante, num grupo étnico do passado, blá blá blá. Então é por isso que as coisas funcionam dessa maneira e tem essas variações e ao mesmo tempo tem esse baseline. Então, resumindo, por que existem esses erros? Porque, na verdade, como esses erros se manifestam, que é a boa pergunta, eles se manifestam como escolha de planos intencionais que vão se mostrar ruins no médio e no longo prazo, e como erro, que é basicamente energia livre ou cálculo ruim, baseado no fato de que a gente não evoluiu para ser grandes calculistas da destreza motora, nem do raciocínio lógico, nem nada disso, tanto que a máquina é muito melhor, uma calculadora é muito melhor que a gente e o computador nessa parte mais lógica formal, que qualquer animal é muito mais ágil que a gente e muito mais habilidoso. O gato, imagina comparar o gato com o ser humano, pelo amor de Deus, entendeu? É absurdo a diferença, né? Qualquer felino, né? Então, por aí a gente tem as explicações por que as coisas são assim tão imperfeitas.